Graça e paz, meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Nós estamos de volta mais uma vez para juntos nós refletirmos da palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja gozando de um tempo de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade, que a presença de Deus esteja sendo manifesta na sua vida de uma forma muito especial e muito extraordinária, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você hoje para juntos a gente refletir um pouquinho na palavra do Senhor mais uma vez, essa palavra que é uma fonte inesgotável de vida, né? de instrução, de ensino, e que nos preserva dos laços da morte. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é muito poderosa e ela transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Quando a gente encontra pessoas e começa a conversar com algumas pessoas, a gente pode ver como é que Deus é um Deus que transforma histórias. Pessoas que estavam falidas, pessoas que estavam desesperadas, agoniadas, andando literalmente no vale da sombra da morte, ao encontrarem-se com o Senhor, ao encontrarem-se com a palavra. Essa palavra gerou vida, transformou o coração dessas pessoas e fez algo extraordinário na vida delas. Então, eu quero convidar você para a gente junto refletir nessa palavra, essa palavra que é poderosa e gloriosa. Vamos lá? Eu quero convidar você para a gente ler, de início, a epístola de Paulo, primeira que ele escreveu a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4 e os versículos 1 e 2. Se você puder acompanhar aí na sua casa, pega lá o seu tablet, o seu celular ou a sua Bíblia em papel, e vamos juntos ler a palavra, ok? Capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então eu quero chamar a sua atenção aqui ao que a palavra de Deus diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém? Vamos juntos orar agora, em nome de Jesus. Pai, nós exaltamos o nome da Tua glória, queremos te engrandecer e te louvar, porque o Senhor é muito bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos pela tua graça, te adoramos pelo teu amor, te adoramos pela tua fidelidade. O Senhor tem sido tão bom para conosco, o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a tua direção e a tua presença nessa hora. Nós clamamos, Deus, a manifestação da tua glória, em nome de Jesus, sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Queremos honrar e bendizer o teu nome na nossa caminhada aqui nessa terra. E, Senhor, nessa hora nós chamamos a presença do Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos leva, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra, às profundezas da Tua palavra. Espírito de Deus, revela-nos a verdade, mostra-nos as profundezas da Tua palavra. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, pela manifestação da Tua graça e da Tua glória. De Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre tempos de apostasia. É fato que nós estamos vivendo, meus amados, em tempos muito difíceis. Há muita dificuldade em nosso tempo. As pessoas têm enfrentado dificuldades em tantas áreas da sua vida.
né? E quando a gente fala das diversas áreas, nós estamos falando, por exemplo, da área da economia. Meu Deus, o mundo está sendo chacoalhado por uma coisa invisível, por um ser invisível, né? Por um pequeno vírus. A economia global sofreu avarias e até hoje está sofrendo. Quando a gente fala da economia, nós não podemos nos esquecer também da questão das empresas. Nós não podemos nos esquecer de quantas empresas já fecharam as suas portas, quantos comércios já fecharam as suas portas, quantas pessoas perderam os seus empregos e hoje não têm uma fonte de renda a mais. Algumas outras já estão passando por um tempo tão difícil, que é o tempo da fome, é o tempo da escassez. É um tempo muito complicado. Como se não bastasse a questão da economia, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis na nossa política, principalmente no cenário do Brasil, né? Quantas mudanças, quantas reformas, quantas coisas envolvendo a política da nossa nação. As coisas estão complicadas, né? E não se restringe, evidentemente, à questão do Brasil apenas. No cenário mundial, a política do mundo também sofreu avarias. E não só na economia, não só na política, mas nós podemos ver também essa questão da dificuldade na área da segurança, né? Quantos crimes têm aumentado em razão dessa pandemia, e o que dirá então da questão da saúde? Os números não param de crescer, de pessoas que se contaminaram com esse vírus, não é verdade? E nós não sabemos até onde essas informações são de fato verídicas, né? Sabemos que tem um grande interesse político por detrás de tudo isso, mas fato é que os números aumentam dia após dia. O número de mortes tem aumentado no nosso Brasil, no nosso estado, e a situação está muito difícil. Agora, meus amados, quando nós olhamos para esse cenário todo, evidentemente as dificuldades não se circunscrevem a essas esferas que eu falei, a esfera econômica, a política, a da saúde, da segurança, né? Também do ensino, da educação, mas ela afeta diretamente também as igrejas, ela afeta a fé. Muitas pessoas, durante esse tempo de pandemia, ao invés de aprofundarem as suas raízes, elas têm se distanciado dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, elas acabaram negando a sua fé. Outras pessoas, tantas, elas se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram a carreira, né? Não estão mais andando com o Senhor como deveriam andar. É um tempo difícil, é um tempo complicado. O Senhor Jesus previu esses dias. Ele falou muito a respeito desses dias de dificuldade. Eu queria ler com você Mateus, capítulo de número 24. Eu quero ler com você alguns versículos desse texto, porque essa palavra ela é muito presente, ela é muito atual, né? Versículos de 9 até o 12 do capítulo 24, a palavra do Senhor diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão que diz o amor de quase todos, né? E continuando o texto, os versículos 21 e 22, ainda a palavra do Senhor diz assim: porque haverá então
grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus amados, nós estamos vivendo nesses dias difíceis, é um tempo de chacoalhar. Eu acredito que talvez nós estamos vivendo em tempos semelhantes àquele que antes do Senhor Jesus ser morto, né? Ele disse a Pedro: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar você. Então eu acredito, gente, que nós estamos passando por um tempo de peneira. A fé das pessoas está sendo peneirada, e muitas pessoas que frequentavam a igreja, muitas pessoas que se decidiram um dia por Jesus, muitas pessoas que um dia abraçaram a fé evangélica, muitas pessoas que um dia decidiram, seguir a Jesus, muitas delas hoje já não estão seguindo mais. Muitas delas negaram a sua fé, muitas delas voltaram para trás. Não aguentaram o peneirar, né? O passar pela peneira do Senhor nosso Deus. E eu pergunto, e nós? Como está a nossa fé? Como está a sua fé, meu amado? Como nós temos nos portado durante esse tempo? Será que nós temos vivido de maneira digna do Senhor? Como nós temos agido durante esse tempo? Será que nós temos estruturado as nossas raízes? Será que nós temos aproveitado esse tempo para aprofundar as nossas raízes? Aliás, as pessoas, elas reclamavam muito, né? Antes da pandemia, reclamavam muito com relação à questão da falta de tempo para a leitura da Bíblia, para oração, para buscar a Deus, para ler um bom livro. As pessoas reclamam: não tenho tempo. E hoje nós temos tempo, né? Porque muitas pessoas ainda estão trabalhando em suas casas, outras estão em quarentena, não estão trabalhando, né? Enfim, mas a pergunta é: será que nós temos aproveitado as oportunidades para aprofundar as nossas raízes? Ou nós temos nos tornado cristãos, insensíveis, cristãos que não têm compromisso, descompromissados com a obra de Deus? Como está a sua vida? Será que as nossas obras e as nossas atitudes têm de fato demonstrado que nossa fé está firme e fundamentada no Senhor? Ou será que nós estamos balançando, nós estamos como as ondas agitadas do mar, lançados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina? Então é tempo da gente refletir sobre isso. E eu queria então conversar com você sobre esse tempo de apostasia, desse tempo de se desviar da verdade, em que muitas pessoas têm feito isso. A primeira questão que eu quero abordar com você é a razão pela qual muitas pessoas se desviam. A razão pela qual muitas pessoas não estão mais seguindo o Senhor Jesus. E eu separei aqui algumas, na verdade, para que a gente possa meditar sobre elas. Vamos comigo? A primeira coisa que eu queria ver com você é que quando o Senhor Jesus ele fala da parábola do semeador, ele diz que aquele que foi semeado em terra dura, né? A semente que foi lançada em terra dura é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a recebe com muita alegria, mas ela tem um problema: ela não tem uma raiz profunda. E a Bíblia diz que em vindo a perseguição ou a tribulação por causa da palavra, então essa pessoa ela acaba desistindo, ela acaba largando mão da sua fé. Então a primeira questão aqui, a primeira razão pela qual uma pessoa pode apostatar-se, desviar-se da sua fé, voltar atrás da sua fé, abraçar outro tipo de fé ou negar a sua fé atual, é a questão da perseguição e da tribulação por causa da palavra, ok? A segunda razão pela qual
uma pessoa pode abandonar a sua fé, largar a sua fé, abraçar outra, ou então não abraçar nenhuma fé e ficar insensível, é a questão do que o próprio Jesus apresenta aqui no capítulo 4 de Marcos, nos versículos 18 e 19. Diz assim: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então a palavra de Deus fala a respeito das riquezas, ela fala a respeito das ambições, ela fala a respeito de outras coisas, os cuidados do mundo, que entram no coração da pessoa, e acabam sufocando a palavra, a fim de que essa palavra não produza frutos. Então, em vindo essa questão dos cuidados da vida, das preocupações com as coisas da vida, as pessoas então acabam negando a sua fé, acabam abandonando o caminho do Senhor e se voltando para outro tipo de fé, outro tipo de crença, ou não crendo em mais nada. Muitas pessoas, por causa da situação vigente, acabam lançando a sua culpa, a culpa sobre Deus, e diz assim: Deus é culpado por toda essa situação, e se magoam com Deus, se ressentem com Deus e não querem mais servi-lo, não querem mais adorá-lo. Alguns há que essa mágoa, esse ressentimento é tão violento, dentro deles, que chegam até a blasfemar do caminho da verdade, ok? Eu quero conversar ainda com você sobre uma outra razão, que é aquela proposta por Timóteo, por Paulo, quando ele escreve a Timóteo no nosso texto originalmente lido, e quando a palavra de Deus diz que o Espírito diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Então, uma outra razão que leva uma pessoa a apostatar-se da fé, a voltar atrás, a abandonar a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo, é o engano que é proposto, ou que é evidenciado, que é propalado por homens que se desviam da verdade e que estão debaixo da ação de espíritos demoníacos, espíritos de mentira, de engano. Então a palavra de Deus diz lá em Oséias, que o povo foi enganado. O povo de Deus, havia naquele tempo um espírito de prostituição, um espírito de engano que levava as pessoas a apostatarem-se do Senhor, a andarem por caminhos que eram contrários àqueles que a palavra de Deus propõe para nós e propunha para o povo de Israel. Então, eu quero que você note o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a esses enganos propalados, ministrados por homens que confiam em mentiras, pessoas que estão debaixo da influência desses espíritos de engano. Então, eu e você, nós precisamos ficar muito atentos. Jesus, em várias ocasiões, ele ministrou para os seus discípulos, e ele diz assim: ora, ninguém vos engane. O apóstolo Paulo, em muitas ocasiões, escrevendo, ele diz assim: ninguém vos engane. Lá só no texto de Colossenses capítulo 2, pelo menos em 4 oportunidades, você vai ver o apóstolo Paulo dizer: ninguém vos engane, ninguém vos engane, ninguém vos engane. Por quê, gente? Porque nós estamos vivendo em tempos de grande e intenso engano. As pessoas estão sendo enganadas por esse espírito de sedução, por esse espírito de engano que tem tomado conta da vida delas. Eu e você
não podemos ser mais um. De maneira alguma. Nós precisamos nos manter fiéis, nós precisamos nos manter firmes e conectados no Senhor, a fim de que nós não soframos as consequências da apostasia. Amém? Eu quero conversar ainda com você sobre essa questão do engano, né? Lucas capítulo de número 8, o versículo de número 12. Lucas 8, versículo 12, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. É um texto muito conhecido e a palavra do Senhor nos diz assim. Lucas capítulo 8, versículo de número 12. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, mas vem o diabo e lhes rouba do coração a palavra para que não se salvem crendo. Olha só que coisa interessante, gente. Então a semente da palavra de Deus cai no coração das pessoas, mas Satanás, através das suas astúcias, através do seu engano, ele imediatamente vem e ele rouba essa palavra semeada no coração das pessoas através do engano, através desses espíritos sedutores, na verdade, através desses homens que falam mentiras. E ele então engana as pessoas e a palavra de Deus acaba não gerando o fruto que deveria ser gerado na vida dessas pessoas. E ainda, para nós terminarmos aqui esse tópico, capítulo 24 de Mateus, os versículos 4 e 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas estão sendo enganadas e seduzidas. Ok? E agora eu quero ainda apresentar uma outra razão que está intimamente conectada com essa. Qual que é essa razão? A exigência ou as exigências do discipulado. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, meus amados, nós vamos encontrar uma exigência a respeito do discipulado. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e às multidões que estavam seguindo: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa que, para que eu seja de fato um discípulo de Jesus, então eu preciso me negar todos os dias, eu preciso subir na cruz, né? E todos os dias me deixar ser crucificado, ok? E para que eu possa então seguir a Cristo como um verdadeiro discípulo. Agora eu pergunto para você de verdade, gente, vamos pensar, é fácil? É fácil nós negarmos a nós mesmos? É fácil a gente dizer não para a gente mesmo? É fácil a gente dizer não para as coisas que aparecem aí, que tentam agradar a nossa carne? É muito difícil, às vezes é complicado, né? Mas o que a palavra de Deus diz assim, ele diz assim: faça morrer a sua natureza terrena, subindo todos os dias na cruz e deixando-se ser crucificado. É muito difícil, gente. E o que esses homens enganadores do tópico anterior que eu falei para vocês, o que eles propalam? Eles propalam um evangelho fácil, né? Olha, venha a Deus como você está, mas não precisa mudar não, né? Tá tudo bem, do jeito que você está vivendo tá bom. Imagina, não tem problema, não tem dificuldade, você pode ficar tranquilo. A questão que você está vivendo hoje, não é essa vidinha de pecado, esse pecado não tem problema não, rapaz, né? Tudo normal. Olha, esse mundo contemporâneo é assim mesmo. Os jovens podem andar na prostituição, não tem problema. Se você também fumar uma droguinha também de vez em quando, não tem problema não. Se você também tomar umas cachaças aí de vez em quando aí, beber, né, e se embriagar e falar besteira, falar abobrinha, não, isso aí faz parte, isso é bom. Não é não, meu irmão.
o evangelho é um evangelho sério e ele é um chamado a um discipulado eficaz e verdadeiro. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que são poucos os que acertam com ela? Porque essa exigência do discipulado do Senhor, ela restringe a nossa vida. Nós não podemos entrar de qualquer jeito no caminho do Senhor, nós não podemos andar de qualquer jeito. Não é carregado de vícios e paixões como nós vivíamos anteriormente, nos nossos delitos e nos nossos pecados, fazendo aquilo que a vontade da carne desejava. Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos afirma, ela nos assevera, ela nos assegura: entra pela porta estreita. O caminho que conduz a Deus é um caminho apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho de deixar para trás, sabe, os seus desejos naturais, os seus desejos carnais, para viver a vontade de Deus. É complicado, não é fácil não, é para gente que decide, é para gente que está decidido, e muitas pessoas, em virtude dessa vida de renúncia que é proposta pela palavra de Deus, elas acabam cedendo aos encantos dos espíritos demoníacos, como a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, que são com espíritos de mentira, né? De sedução, que estão na boca de falsos profetas que propalam uma vida tranquila, uma vida, sabe, sem mudança nenhuma. Quando a palavra de Deus, ela disse para João Batista no deserto, a palavra de Deus veio para ele, e a Bíblia diz que ele estava naquela circunstância, e muitas pessoas vinham para ele para o batismo no arrependimento, e a palavra de Deus diz que os camaradas vinham para João, a multidão vinha: ô João, o que nós vamos fazer? Ele diz assim: olha, é preciso arrependimento, arrependei-vos, né? Não comecem a dizer nós temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O que nós precisamos fazer? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, mudança, transformação. Por quê? Porque sem essa transformação, sem essa mudança, não vamos entrar no reino de Deus, não vai dar certo. As multidões chegaram e falaram assim: João, o que nós vamos fazer? Ele fala assim: olha, você que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Você que tem comida em sobra, faz o mesmo. Os publicanos chegaram e falaram assim: o que nós vamos fazer? Olha, não cobrem além daquilo que está devido para vocês cobrar, não cobra mais. E alguns soldados, e nós, João, o que nós vamos fazer? Contentai-vos com o vosso soldo, não defraudem ninguém. Então era proposto um caminho de mudança. Jesus, quando ele chegou, ele disse: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Os discípulos, quando saíram para pregar o evangelho, a primeira palavra dos discípulos: arrependam-se. Mudança de vida, é preciso mudar. Esse evangelho barato, né? Esse evangelho medíocre que está sendo ministrado aí em muitos lugares, meus amados, ele não vai nos levar a Deus. Ele não gera mudança. Evangelho que não gera mudança não é evangelho. Amém? Então é preciso haver mudança, e a palavra de Deus, ela nos alerta em relação a essa questão. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, né? Quando Jesus, ele diz para os discípulos, para as multidões que estavam seguindo, ele diz assim: olha, vocês precisam beber do meu sangue, vocês precisam comer da minha carne. Isto é, Jesus estava chamando esses homens e mulheres a um relacionamento intenso com ele, a uma vida de comunhão intensa com ele. Então, quando aquelas pessoas ouviram essa palavra, eles disseram assim: desculpa, esse discurso é muito bruto, nós não podemos seguir esse discurso, ele é muito difícil, ele é muito complicado para nós, né? E acabaram, a Bíblia diz que eles já não seguiam
mais Jesus. Eles abandonaram Jesus, eles apostataram-se de Jesus Cristo, eles abandonaram a sua fé, ok? E mais uma razão aqui das pessoas apostatarem-se do Senhor é por causa do desânimo, em virtude da demora. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: olha, Jesus falou lá no Apocalipse que ele estava voltando, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que presto venho. Jesus disse: eu venho rápido. Mas já se passaram aí 2000 anos, muito tempo já se passou. Agora, perceba você que as pessoas entram em parafuso. Mas como é que eu vou esperar? Esse negócio aí não está certo, não. E algumas pessoas acabam abandonando a sua fé, porque não conseguem perseverar esperando na volta de Jesus Cristo. Agora, essa dúvida, né? Essa impaciência, vamos dizer assim, não se restringe à nossa era. Já na época dos apóstolos havia essa discussão e esse questionamento. Olha só o que a palavra de Deus diz lá na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, os versículos de 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: amados, eu exorto-vos agora, nesta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor do Salvador mediante os seus apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas estão falando exatamente igual a esses escarnecedores dos quais o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, que essas pessoas, elas dizem: cadê a promessa da vinda? Ora, todas as coisas estão iguais, o dia amanhece, o dia anoitece e as coisas permanecem tais quais sempre foram, não há mudança, não tem nada, não tem sinal. O único sinal que às vezes a gente vê e que algumas pessoas falam é o sinal da vinda de Jesus, são essas questões aí das fomes, dos terremotos e enfim, e as pessoas acabam desistindo da carreira, acabam desistindo da sua fé, desviando-se do caminho do Senhor, abandonando a sua fé em virtude dessa, entre aspas, demora da volta do Senhor. As pessoas então elas acabam cedendo a essas vozes demoníacas que dizem: cadê a promessa da volta? Ora, Jesus prometeu aos seus discípulos: eu venho rápido, e já faz 2020 anos que isso aconteceu. Por que Jesus não voltou ainda, né? Então, queridos, essa também é uma das razões. A questão da espera é muito complicada. E quando a gente lê o Evangelho de Mateus capítulo 25, logo nos primeiros 10 versículos, Jesus vai narrar a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela diz que tinha 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas, e as 5 prudentes, elas levaram azeite consigo, a sua lâmpada, né, estava acesa, e as 5 insensatas não, elas tinham até a sua lâmpada, mas a lâmpada não tinha azeite suficiente. E a Bíblia diz que, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando, todas elas acabaram dormindo. Essa palavra ela tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque ela fala da questão da espera. Quando nós falamos de espera, gente, eu não sei vocês, mas eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Esperar é complicado.
Esperar ruim, não é verdade? Quando você vai numa fila de banco lá e você tem que enfrentar uma baita de uma fila lá, né, para ser atendido, ou quando você vai na fila do supermercado, ou da farmácia, ou da lotérica para pagar uma conta, enfim, é difícil demais, é ruim esperar. E quando você marca um compromisso com alguém tal hora e você vai na hora azada, né? E de repente você chega lá e você espera e às vezes a pessoa esqueceu. É tão ruim esperar. A espera é complicada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: eu vou voltar. Se Jesus disse: eu vou voltar, o noivo vai voltar, gente. E nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar antenados para que aquele dia, Jesus falou, para que aquele dia não nos alcance de surpresa. Porque ele veio de surpresa para aquelas 10 virgens. As que estavam preparadas, aquelas que estavam ligadas, aquelas que estavam antenadas, aquelas que estavam prontas, elas entraram com o noivo, né, para as bodas e foram felizes. Mas as 5 imprudentes, as 5 insensatas, as 5 loucas acabaram sendo lançadas para fora ou ficando de fora da festa, não conseguiram entrar na festa junto com o noivo. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado, é que a demora faz muitas pessoas desistirem. Tem muitas pessoas que estão desistindo. O escritor da carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo de número 12, queria ler com você também esse texto. Eu acho esse texto de suma importância. A palavra do Senhor diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Quando nós falamos de pessoas que estão com as mãos cansadas e de joelhos desconjuntados, se você olhar para o versículo 1, quando ele fala de uma carreira que está proposta, de uma corrida que está proposta, ora, é fato que as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados são das pessoas que iniciaram a sua carreira um dia, a sua corrida um dia, mas no decorrer do caminho, por causa dos obstáculos, das dificuldades, elas acabaram se cansando, e muitas delas, a Bíblia diz que estão com os joelhos desconjuntados. As mãos estão cansadas, já não conseguem mais caminhar como deveriam caminhar. E a palavra do Senhor diz assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para aquele que manqueja por causa do joelho desconjuntado, ele seja sarado, ele não se desvie totalmente. Então esse é um tempo, meus amados, que nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar ligados. Veja bem o que a palavra de Deus diz. Ela fala a respeito de espera, ela fala a respeito de perseverança. O que é a apostasia, senão o abandono da fé em virtude, também um dos motivos aí, por causa dessa demora da volta do Senhor. A demora da carreira, puxa vida, eu corri tanto, parece que nada adiantou. Olha, eu fiz tanto, eu servi a Deus com tanto esmero, com tanto carinho, mas parece que eu não tenho colhido. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, eu quero já começar aqui, a trabalhar um outro ponto. É preciso você levantar o seu rosto em nome de Jesus, porque a recompensa sua vai vir. Um dia ela vai vir. Amém? Glória a Deus. Eu queria abordar um outro caso aí com você, sobre o que fazer para não ser vítima da apostasia. Pastor, o que eu posso fazer para não ser vítima, mais uma vítima da apostasia, para eu não me desviar, para eu não abandonar o caminho? O que eu vou fazer? Então, eu quero orientar você, lembrar você de algumas orientações da palavra. Primeiro aqui, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne nossa, gente, ela pede para o mal.
O versículo 17 diz que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, para que você não faça aquilo que convém, né? Que o seu espírito pede um relacionamento com Deus, seu espírito pede para você perseverar, para você ficar firme, né? Enquanto a sua carne fala assim: não, joga tudo pro alto, cara, esse negócio aí de ser crente, você não resolve nada, não vinga não, né? Cai fora, você é doido, rapaz, né? Para com isso. E enquanto a sua carne, ela clama por essa desistência, o seu espírito diz: não, persevera. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: ande em espírito, trilhe o caminho do espírito, né? Se submeta ao espírito. Por quê? Porque quando você fizer isso, você não vai desistir, você não vai fraquejar, você não vai ter os seus joelhos desconjuntados. Embora às vezes pareça que o cansaço vem, né? Você vai se levantar reanimado, porque o Espírito de Deus vai fortalecer a sua vida, né? Então, se eu andar no caminho do Senhor, eu vou ser firme, eu vou ser fiel até o fim. Amém? Outra coisa que eu quero declarar aqui para você: eu preciso e você, nós precisamos ser perseverantes. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 35 até o 39, a palavra do Senhor diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Meu Deus, eu e você necessitamos de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós caminhemos nessa terra de maneira digna dele. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de paciência, nós precisamos de perseverança, nós precisamos de insistência, nós precisamos de paciência, ok? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Agora, o justo, o meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, preste atenção, se ele recuar, se ele se apostatar, se ele se desviar, se ele abandonar o caminho, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que a palavra de Deus diz, meu querido. Agora o versículo 39 diz assim: mas nós não somos daqueles que se desviam ou se retiram para a perdição, daqueles que abandonam a Deus para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quer dizer, nós vamos perseverar, nós vamos nos manter fiéis, nós vamos estar firmes no Senhor, nós não vamos titubear, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós não somos daqueles que se retiram, nós não somos daqueles que se apostatam, nós vamos perseverar firmes no Senhor, em nome de Jesus, tá? Mais uma coisa que eu devo fazer para não ser vítima da apostasia: eu preciso resistir até o sangue. Meus amados, é fato que nós temos suportado tantas coisas, tantas dificuldades, tantas situações têm se levantado contra nós. Isso é verdade, ninguém pode negar. Agora, veja o que o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele diz aos hebreus, porque esses irmãos, queridos, eles estavam enfrentando uma perseguição ferrenha, principalmente por causa por parte dos outros judeus que não serviam a Cristo, os judeus que ainda viviam no judaísmo puro e simples, né? Então eles sofriam uma perseguição violentíssima por parte desses judeus que não criam em Jesus, e eles eram pressionados a voltar à prática das antigas obras, né? Da prática da lei pura e simples, né? E de estribar a sua fé e a sua confiança no simples fato de cumprir a lei para ter a salvação. E nós sabemos, o apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ele diz assim, que ninguém pode cumprir a lei, nós não vamos conseguir cumprir a lei, né? A nossa justiça não vem do cumprimento da lei, mas vem por causa de Jesus Cristo. Agora,
Esses irmãos enfrentavam uma perseguição terrível por parte desses judeus. E o escritor, ele diz assim, 12, versículo de número 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Quer dizer, o pecado está nos assediando, as situações da vida difíceis estão vindo contra nós, mas o escritor diz assim: você precisa resistir até o sangue. Quando essa palavra vem até o sangue, o que significa isso, gente? É até a morte. Nem que for preciso morrer, nós precisamos ficar firmes até o fim. Amém? Então resista até o sangue. Outra coisa que a palavra do Senhor nos diz, é um texto muito conhecido, mas que vale sempre a pena relembrar. O apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como vocês se portam, como vocês andam, não como os nécios, como as pessoas loucas, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Pelo que não sejais loucos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, o que eu preciso fazer então, em resumo aqui nesse texto? Eu preciso aproveitar as oportunidades para ser cheio do Espírito Santo de Deus. É como eu disse para você, quantas pessoas reclamavam da pandemia, da época antes da pandemia, diziam assim: eu não tenho tempo, né? Mas hoje elas têm tempo e acabam não buscando ao Senhor, e acabam perdendo o seu tempo com tantas outras coisas, né? Com situações assim que roubam a atenção, como distrações, a televisão, redes sociais e tantas outras coisas. Então, a palavra de Deus diz: olha, não seja louco, mas procure saber qual é a vontade do Senhor. Como? Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te dá, para que você seja cheio da palavra de Deus, da unção do Senhor, do Espírito de Deus na sua vida. Amém, querido? Então eu e você, nós precisamos desenvolver essa dinâmica de buscar a presença do Senhor e nos entregar à pessoa linda do Espírito Santo, sendo cheios por Ele. E finalmente aqui, o que eu posso fazer para não ser uma vítima da apostasia? Eu quero ler com você a epístola de Judas, o capítulo de número 1, só tem um, né? Versículos de 1 a 3, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus nos deu uma fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu e você recebemos uma porção de fé da palavra da vinda do Senhor nosso Deus. Agora, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos batalhar para manter essa fé. E não só para manter essa fé, mas para fazê-la crescer. Quando a palavra de Deus está falando de fé aqui, ela não está falando de uma fé que opera milagres, né? Ela está falando de um conjunto de doutrinas que demonstram a nossa comunhão com Deus, que denotam a nossa fé no Senhor nosso Deus. Então, a fé aqui é um conjunto de doutrinas. O que o apóstolo Judas está falando? Você precisa batalhar pela fé.
Porque se você continuar lendo o texto, por exemplo, o versículo 4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o nosso dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E aí ele vai continuar falando de um monte de coisas, de características desses homens ímpios. Se você for comparar esse texto ao texto que nós lemos logo no início da nossa ministração, você vai perceber a conexão entre eles. São os homens ímpios, os homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência. Então, eu e você precisamos batalhar pela fé. Gente, eu pergunto para você, meu querido, é fácil batalhar? É fácil guerrear? É preciso você se vestir, é preciso você estar munido de toda a armadura de Deus para partir para cima. E muitas pessoas não têm batalhado pela fé, elas simplesmente têm se entregado e têm cometido um desatino total, porque abandonaram a sua fé, abandonaram a sua crença, abandonaram o seu relacionamento com o Senhor, se desviaram dos caminhos do nosso Deus. Amém? Eu quero ver com você alguns estímulos da palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós vemos alguns estímulos da palavra de Deus, a gente perseverar, a gente ficar firme até o fim, a gente não desistir. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, nós falamos bastante sobre Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar de uma grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas que viveram a fé genuína e que nos incentivam de alguma maneira a continuar a carreira. O versículo 1 diz assim, de 12, Hebreus 12: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, preste atenção que ele está falando de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São aqueles heróis da fé propostos aqui, evidenciados no texto de Hebreus capítulo 11, né? Então ele termina Hebreus 11, ele fala de um monte de pessoas que andaram pela fé, de que viveram pela fé, e ele diz então no capítulo 12, verso 1, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então essas testemunhas, de alguma maneira, elas nos servem de estímulo. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram vencedoras na sua vida. Todas elas conseguiram vencer, elas foram vitoriosas. Então, se elas foram vitoriosas, eu e você, andando na mesma fé, na mesma proporção de fé delas, também nós seremos vencedores, né? Outra coisa, outro exemplo, né? Outro estímulo é o do próprio Cristo. Porque quando você lê Hebreus aqui capítulo 12, o versículo 2, ele vai falar de Jesus, porque no versículo 1 ele fala de uma grande nuvem de testemunhas. Agora no versículo 2 ele vai focar em Jesus, ele vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono nas alturas. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o que ele está propondo aqui? Ele está propondo um estímulo para nós. Ele está propondo para nós aqui olharmos para Jesus. Olha para Jesus. Ele diz assim: faça como Jesus, porque ele foi o autor e ele foi o consumador da nossa fé. Jesus não desistiu no meio do caminho, ele não parou, embora as circunstâncias fossem terríveis e assim, sabe, prementes sobre Jesus, né, de grande pressão e opressão. Jesus não desistiu, Jesus continuou firme. Por quê? Porque ele tinha por vista a recompensa. Então eu e você devemos olhar para a recompensa, e a recompensa é o estímulo.
Quando nós falamos de recompensa, é impossível nós não nos lembrarmos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora eu aguardo a coroa da justiça, a qual está reservada a mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então, preste atenção. A recompensa de perseverar até o fim, de não apostatar, de não se desviar, é essa coroa da vida. E o que seria essa coroa da vida, pastor? A coroa da vida seria a salvação. Jesus mandando escrever a carta no Apocalipse, ele diz assim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então seja fiel até a morte. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. E é interessante que Jesus fala assim: olha, vocês estão prestes a sofrer por um período grande de grande tribulação. Vocês são 10 dias de tribulação. Uma coisa terrível vai acontecer. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Jesus, ele fala para os discípulos e ele diz assim: olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu estou falando de uma recompensa, né? Da salvação eterna, da vida eterna com Deus. Eu olho para o apóstolo Paulo, eu olho para Jesus, eu olho para Estevão, né? Meu Deus, quantos homens aí que são ícones dessa verdade. Eu olho para Daniel. Daniel, gente, quando a gente lê a história de Daniel, muitas pessoas não têm noção, mas alguns historiadores acham, né, calculam que Daniel teria lá por volta de 80 anos quando ele foi lançado na cova dos leões. Você já parou para pensar que é isso? Um velhinho de 80 anos ser lançado da cova dos leões simplesmente porque ele decidiu ser fiel a Deus, ele decidiu não apostatar, ele decidiu perseverar firme nos caminhos do Senhor. Meu Deus da glória, eu tenho que olhar para esse tipo de gente, você tem que olhar para esse tipo de pessoa, meu querido. Quantas pessoas ao nosso lado estão, corriam bem, tem uma música, um hino do cantor cristão, quantos que corriam bem, outros, já não mais contigo vão, outros seguem, mas sem amor estão frios. Quantas pessoas esfriaram na fé, quantas pessoas desistiram da caminhada, quantas pessoas estão parando, quantas pessoas, e gente, nós não podemos olhar para esse tipo de pessoa como exemplo. É claro que nós temos que olhar, porque Hebreus diz assim: olha, fortaleça essas mãos cansadas e esses joelhos desconjuntados. Nós precisamos olhar para ajudar, mas eles não podem ser ícones para nós, eles não podem ser exemplo para nós, nós não podemos parar. Em nome de Jesus, nós precisamos olhar para quem não parou, nós precisamos olhar para quem continuou, nós precisamos olhar para quem foi até o fim. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição, nós precisamos olhar para Jesus, o nosso ícone maior, o nosso paradigma de todos os tempos. Nós precisamos olhar para ele, é o nosso protótipo, é para ele que nós temos que olhar. E Jesus foi até o fim. A Bíblia diz que ele suportou morte em morte de cruz, ele não fez caso da afronta, mas ele se entregou àquele que julga retamente. O apóstolo Pedro, capítulo 2, primeira carta, versículo 21, ele diz assim, que nós precisamos seguir os passos de Jesus, o qual, quando ultrajado não ultrajava, mas se entregava àquele que julga retamente. Então eu e você precisamos olhar para Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E eu quero encerrar. Eu quero falar com você sobre o perigo do apostatar-se, ou o fim do apóstata. Eu não sei você, mas eu olho para isso e eu já temo e tremo, porque a palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: quem voltou atrás se enrolou, né? Eu quero citar aqui alguns exemplos.
A Bíblia diz do povo de Israel. O povo de Israel contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias, ele vem com a palavra do Senhor e Deus é muito incisivo quando ele chama Jeremias, e logo no início do livro, né, o Senhor nosso Deus, ele já chega assim, né, chamando a atenção do povo, porque ele diz aqui no capítulo de número 2, nos versículos de 11 a 13, ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a minha glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Agora veja o que diz o versículo de número 19: a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mal e amargo é desviares do Senhor teu Deus, ou deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: veja quão amargo e quão mal é você deixar o Senhor, você se apostatar do Senhor. Isso é mal, e isso vai trazer amargura de sabor à sua vida. Agora, como se isso não bastasse, a amargura e o dissabor, né? A palavra de Deus diz no Salmo de número 73, Salmo de número 73, o versículo de número 27, Salmo 73, 27, a palavra do Senhor diz: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Gente, o fim do apóstata é destruição. O fim daquele que se desvia, daquele que abandona os caminhos do Senhor, não é só a amargura, não é só o dissabor, não é só, sabe, o mal, mas também aqui a palavra de Deus diz que é o perecer, né? Aqueles que se alongam de ti perecerão e serão destruídos. Não tem como, gente. Não tem como a gente não temer uma palavra dessa, né? Então nós precisamos ficar atentos e alertas a essa palavra. E por fim, veja o que aconteceu com aquelas pessoas que um dia os espias, né? Eles entraram na terra de Canaã, espiaram a terra, e 10 deles voltaram com um relatório negativo, fizeram infamar toda a terra diante da congregação do povo, e o povo se desesperou, e eles disseram assim: vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Só que essa apostasia, ela não aconteceu de fato e de verdade, ela aconteceu dentro do coração. Lá dentro do coração, essas pessoas se apostataram do Senhor, elas deixaram o Senhor, elas não seguiram o Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que esses homens que infamaram a terra, eles morreram de praga diante do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que há uma sequência aqui, né? Amargura, dissabor, depois ele fala que vão perecer, vão ser destruídos, e agora ele diz de morte. Aquelas pessoas que voltaram atrás acabaram morrendo. E agora eu chego à conclusão, e eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Quando a gente olha para nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta situação difícil, né? Complicada, como está a nossa vida? O que é que nós temos feito? Será que nós temos
ficado firmes no caminho do Senhor? Ou será que nós temos abandonado o Senhor? Será que as circunstâncias difíceis, as dificuldades que vêm contra nós, que nos põem à prova, será que nós temos desistido do caminho do Senhor? Será que nós temos andado de maneira indigna diante do Senhor? Será que nós temos abandonado o Senhor? Será que talvez nós temos até, continuado na nossa caminhada, mas já nós não estamos correndo como nós deveríamos correr? Nós temos parado, diminuído o ritmo. Outros estão parados e outros apostataram-se, voltaram atrás, não estão mais seguindo o Senhor, não estão mais seguindo os passos do Senhor. Veja quão amargo é o desviares do Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Aqueles que se apostatarem de ti vão perecer, diz a palavra do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler agora diz que o povo de Israel, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, acabaram morrendo e perecendo. Meu amado, como está a sua vida nesse tempo de pandemia? Será que você tem se mantido fiel? A palavra de Deus vem para mim e para você e diz assim: seja fiel até a morte. Olha, não se deixe levar pelo pecado que tão de perto te assedia. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Não desista, não volte atrás, permaneça firme, seja coerente, seja um cristão verdadeiro, em nome de Jesus. Não dê ouvidos às palavras de profetas falsos, de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência e que pregam um evangelho barato, que não exige transformação, que não exige renúncia, que não exige, um dedicar-se exclusivo ao Senhor. Meu amado, fuja disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, para a glória dEle. Amém? Vamos orar juntos? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero passar esse tempo diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero clamar pela sua vida. Eu quero clamar pela minha vida. Gente, nós não podemos nos desviar. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? E o escritor aos Hebreus diz: olhe para Jesus, porque Jesus foi vencedor. Então, se Jesus foi vencedor, você vai ser vencedor, eu vou ser vencedor, né? O escritor aos Hebreus, ele diz assim: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, em nome de Jesus. Então eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. E talvez você esteja olhando e você esteja dizendo: pastor, eu já fui um dia, olha, eu me desviei, eu não estou correndo mais a carreira que está proposta para mim, eu estou longe dos caminhos do Senhor, eu não estou seguindo o Senhor, eu abandonei o Senhor. O que eu faço? A palavra de Deus diz para mim e para você: volta hoje, hoje é tempo de voltar, tornai-vos a mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. É o que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 8. Então, sujeita-te a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você, em nome de Jesus. Comece de novo a trilhar este caminho, volte-se para o Senhor. Não é porque sofrer amargura, porque você está perecendo, você está sendo destruído, você está sendo massacrado pelo inimigo, porque você deixou de caminhar o caminho do Senhor. Meu amado, em nome de Jesus, é tempo hoje de você renovar a sua força, as suas expectativas, se firmar em Deus e viver o sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar juntos? Pai, eu quero te adorar nessa noite, eu quero te engrandecer pelo meu irmão e pela minha irmã. Senhor, nós estamos vivendo em tempos difíceis, é verdade, nós estamos vivendo em tempos, Senhor, de tanta confusão, em tempos de apostasia, as pessoas estão se desviando, as pessoas, Senhor, estão andando longe dos teus caminhos, muitos que
corriam conosco já não mais conosco vão. Outros seguem, Senhor, mas estão frios, estão sem amor, o amor esfriou. Ah, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite nós clamamos a manifestação da Tua graça, nessa noite nós clamamos o Teu agir. Ah, Senhor, eu quero orar por aqueles, Deus, que não estão andando nos Teus caminhos, por aqueles, Senhor, que nunca seguiram o Teu caminho, mas que nessa noite estão optando por andar nos caminhos do Senhor, porque eles entendem, Senhor, que o Senhor é o nosso único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deus, é a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Outros, Deus, estão frios, estão desviados, Deus, voltaram atrás, apostataram do Senhor, meu Deus, estão andando longe dos Teus caminhos, mas nessa noite, Deus, em arrependimento, eles estão dizendo: Deus, perdoa-me, estão voltando para o Senhor. Perdoa, Senhor, esses corações, e que eles possam, Senhor, Te servir de todo o Teu coração, e de todo o coração e de toda a alma. Eu oro, Senhor, por essas vidas, eu oro, Senhor, por aqueles que ainda estão firmes, meu Deus, que continuem firmes, que continuem, Senhor, marchando, meu Deus, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor em nossa vida seja fiel, e ela que diz, Senhor, que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que se conservam para a salvação da alma, meu Deus, daqueles que perseveram firmes no Senhor, com paciência. Meu Deus, eu oro, eu clamo, eu chamo a Tua graça, vem sobre nós, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor, Tu és a nossa saída, Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar a Ti pelo meu irmão e pela minha irmã, pelo meu amigo, amiga, meu Deus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, meu Deus, e que estão machucadas pela depressão, pela angústia. Meu Deus, visita essas pessoas agora. Nós estamos dizendo, Senhor, a ação do Espírito Santo sobre essas vidas. Deus, a quebra de toda ação do inferno, toda a trama de Satanás será cancelada e destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo nessa hora toda dor, toda doença, toda enfermidade. Eu repreendo, eu digo: sai agora, em nome de Jesus. Deus, nós estamos chamando o céu na terra. Ah, Senhor, no céu não há dor, no céu não há enfermidade, no céu não há doença, e nós declaramos a realidade do céu na terra agora, em nome de Jesus. O céu invadindo as casas onde havia tribulação, nós dizemos paz. Onde havia dor, doença, nós dizemos cura. Onde havia, Senhor, Deus, depressão e angústia, nós dizemos restauração de alma, em nome de Jesus. Nós declaramos milagres extraordinários para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Como foi bom repartir com você esse tempo da palavra, né? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, e se abençoou você, né? Então envie essa palavra, copie o link, envie para tantas pessoas quantas você quiser, para que também essas pessoas sejam abençoadas. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, saudade de vocês todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até mais.